Não precisávamos que o Trump nos dissesse que não é especialista em Constituição. Mas não se trata de ser um estudioso constitucional, Jeff. Mais uma vez, por que estamos a tolerar isto? Este é o presidente dos Estados Unidos. Será que realmente queremos um miúdo com cara laranja a dirigir isto? Porque é isso que temos agora, e é muito perigoso em termos de constitucionalidade, sabe? Constitucionalmente tudo. Ele não é um monarca mesmo que deseje ser um rei. Sabemos o que ocorre aos reis. Eles tiveram o dia sem reis. Estamos seguros agora. Resolveram isso. Charles Chevalier está localizado na cidade de Lyon, em França. E obrigado, Charles, pelo convite para visitar no seu documentário. Agente Zelenska entrevistou o analista geopolítico francês Eric Denis. Desculpe se pronunciei mal. Sabia que ele foi achado morto no carro em junho passado? As autoridades francesas chamaram de suicídio. A família dele rejeitou essa teoria. Sabe algo sobre a morte dele? Não sei nada sobre a sua morte. É a primeira vez que ouço falar disso. Portanto, quero dizer com todo o respeito, é apenas um daqueles países de que já não me preocupo. Sabe quando tem o seu presidente Macron a fazer as manobras que faz? Sabe, é uma tragédia. Espero. Não espero nada porque, de certa forma, ele suicidou-se, o que é uma situação trágica. Temos de perguntar, sabe, por quê? O que o levou a isso? Por outro lado, se for suspeito, então tem de se perguntar por que razão foram atrás dele. Portanto, é uma tragédia e talvez devesse investigar um pouco mais. Mas, sabe, eu estava na Rússia, por isso estava a fazer as coisas de forma diferente. Ok, a próxima pergunta é da Patty. Na República Popular de Cork, o que achas do artigo 26 que concede uma amnistia a todos os crimes de guerra de ambos os lados? Isso implica que ambos os lados foram igualmente culpados pelas atrocidades? Ou é isto que tem de ser feito em prol da paz? Semelhante ao acordo de Sexta-feira Santa na Irlanda? Acho que está a falar do ponto 0.26 do plano de paz de 28 pontos. Olha, Rússia, não é realmente possível fazer uma comparação entre os dois. Esta foi uma declaração que pode ser considerada como descartável. Quem sabe por que está lá? A Ucrânia cometeu crimes de guerra de forma sistemática desde o início. A Rússia não. E desafiei as pessoas a dizerem, bem, ambos os lados cometem. Nomeia um crime de guerra da Rússia. Desafio qualquer pessoa agora, Ryan. Se há algum de vocês gênios que acha que a Rússia cometeu um crime de guerra, coloquem-no aqui. E depois o Ryan pode perguntar-me sobre isso e eu vou mostrar-vos porque não é um crime de guerra e porque está errado. A Rússia não cometeu crimes de guerra de forma sistemática. Não há equivalência entre a Ucrânia e a Rússia neste aspecto. Então, a questão da amnistia é só uma declaração descartável, mas não significa que haja equivalência ou que seja uma escapatória para a Rússia. Não há crimes de guerra cometidos pela Rússia como nação. Existem soldados russos individuais que cometeram crimes de guerra? Sim, existem. O governo russo geralmente tende a detê-los, levá-los a julgamento e responsabilizá-los. Mas toda a porcaria por aí, sim, Bucha não foi um crime de guerra cometido pela Rússia. Bucha foi um crime de guerra cometido pelos ucranianos. E nós sabemos disso. E posso simplesmente dizer-lhe isso sobre qualquer um dos alegados crimes de guerra. Como disse, se sabe, temos exemplos dos russos a capturar unidades de drones e os drones recebem justiça de atiradores furtivos. Se não tem conhecimento sobre isso, geralmente, os atiradores furtivos não costumam sobreviver ao cativeiro. Os snipers são mortos porque os soldados odeiam snipers. Atiram neles a partir de uma longa distância, escondidos e tudo mais. É assim que acontece. Os snipers não têm uma boa esperança de vida. Não é legal. É apenas o que acontece. Os operadores de drones são os novos snipers, especialmente os ucranianos. Quando os russos entram numa unidade de drones, a primeira coisa que fazem é pegar nos telemóveis e revê-los. Porque os operadores de drones ucranianos, como muitos assassinos psicopatas, mantêm registros dos seus crimes. Eles gostam de mostrar que se excitam com isso. Olha, matei este tipo aqui, vê a cara deste tipo. O drone atinge-o e todas essas coisas. Os russos veem que aquele homem morre na hora. Sem julgamento, sem nada. Apenas, bam, estás morto.
capturaram uma unidade militar inteira que era comandada por georgianos da República da Geórgia, aproximadamente 7 deles, e conseguiram capturar a unidade completamente intacta, alinharam-nos ali e passaram a verificar os telefones. A foto seguinte mostrava os 7 mortos. Crime de guerra. Isso é um crime de guerra. Absolutamente, um crime de guerra. E isso, sabe, acontece diariamente. Portanto, são crimes de guerra. Não acho que os russos vão processar esses indivíduos, mas, sabe, são crimes de guerra. Mas, sabe, quando se fala de mortes de civis, os Estados Unidos mataram entre 350 e 500 mil alemães na nossa campanha aérea estratégica contra a Alemanha. Nós massacramos e abatemos. Sabe, os russos estão a conduzir estes ataques massivos contra zonas urbanas ucranianas, utilizando munições guiadas de precisão, e, como sabe, os ucranianos estão a perder, sabe, 1, 2, 3 ou até mesmo 4 civis por noite. Às vezes chegam aos 16, mas depois tem de se perguntar por quê? Porque os russos estavam a apontar para eles, ou talvez o míssil russo tenha sido atingido e desviado, ou um míssil antiaéreo subiu e desceu. Os russos não estão a avisar deliberadamente civis. Esta é a realidade. Não estão a ocorrer crimes de guerra. Cada alvo que a Rússia atinge é um alvo que foi especificamente designado devido ao seu significativo valor militar. Ok, isso não foi uma pausa. Isso foi o fim da resposta. Estou a perceber agora. Esta é a última pergunta antes de irmos para o Ryan, e as perguntas do chat ao vivo é do Aaron, na Irlanda. Com o petróleo russo a cair para $36, portanto abaixo dos 40 necessários para obter lucro, será este o fim e o abrandamento da ideia de uma vitória final de Putin? De onde tiraste o número 40, Aaron? Estou só confuso. Não consegues responder? Mas Aaron, ele está a falar contigo. Aaron, precisas de responder. De onde tiraste esse número? Porque considero que o custo para extrair petróleo dos euros é aproximadamente $12 por cada barril. Os custos de produção russos não são tão altos como no Ocidente. Nos EUA temos um problema. Veja, eu acredito que os nossos poços antigos, eu esqueço qual é o valor exato dos nossos poços antigos, está nos 40, enquanto os valores dos nossos novos poços estão nos 60 e poucos. Portanto, se o preço do petróleo for inferior a, quero dizer, se não alcançar $70, não está a gerar qualquer lucro. E a maioria do petróleo que está a ser extraído, do estado do Texas atualmente, é proveniente de novos poços. E assim, somos nós que precisamos de assegurar que o preço se mantenha elevado. Os russos vendem com desconto porque conseguem absorver isso. Os custos de produção deles não são assim tão elevados. Acho que o que estás a falar, Aaron, não é o preço do petróleo. O que está a falar é do orçamento russo. Esse orçamento russo foi baseado num preço médio do petróleo de $40. E assim, agora, se o orçamento russo está, destinado a recolher receitas com base em petróleo a $40 por barril e o preço desce para 36, eles não estão a ganhar tanto dinheiro quanto pensavam. Essa é a diferença, no entanto. Mas a ideia de que, os russos estão a perder dinheiro. Não, e não desejo revelar demasiado, mas porque realizamos algumas entrevistas sobre este assunto. Contudo, permita-me expressar desta maneira. A economia russa será uma das últimas economias no mundo a colapsar. Os russos podem mudar para uma economia de guerra rapidamente, instantaneamente. Não querem, mas conseguem. Essa economia de guerra durará para sempre. Durará mais do que a economia dos Estados Unidos. Torna-se praticamente inviável para o Ocidente conseguir quebrar. Então, os cidadãos russos não demonstram a intenção de proceder dessa forma. Contudo, se, por exemplo, este conflito armado se prolongar até o verão do ano de 2026, pode haver algum fluxo de caixa. Há uma escassez significativa de dinheiro na Rússia neste momento e podem surgir outros problemas que exijam que a Rússia tome decisões importantes sobre se desejam ou não manter este modelo capitalista atual. Mas a Rússia, as suas sociedades por ações são, principalmente do governo. Assim, o governo apenas fará a transição para uma propriedade totalmente estatal e gerirá tudo assim. Eles vão apreender um grande número de ativos e usar isso para financiar o conflito. Mas a Rússia pode continuar para sempre. O Ocidente não consegue.
Ok. Se gostariam que as vossas perguntas fossem consideradas no próximo episódio, podem enviar um e-mail para... Visitem o site US Tour of Duty, ustourofduty.org. Agora vamos trazer Ryan Milton com perguntas do chat ao vivo que surgiram enquanto Scott e eu conversávamos. Muito bem, Scott. Tal como em todas as tuas viagens anteriores, as pessoas têm perguntas sobre o que acabaste de fazer, e sei que há muito que vai ser revelado. Portanto, vamos ter algumas perguntas interessantes que vão animar um pouco mais o ambiente. JMM pergunta: de que forma é que o Garland apreciou a Rússia? Garland apreciou imensamente a Rússia. Quero dizer, Garland estava. Não vou entrar em política aqui. Garner deveria ter viajado para a Rússia através de um mecanismo que acabou por não funcionar. Assim sendo, essencialmente, trouxe o Garland, angariei fundos no meu Substack e cobri os custos dos bilhetes, documentos e alojamento dele e integrei-o no meu programa durante o período em que ele esteve lá. Ele co-apresentou a Russia House comigo em várias grandes entrevistas. Levei-o a Minsk para que pudesse ver Minsk, levei-o a São Petersburgo. Ele esteve presente no importante fórum geopolítico que organizamos em São Petersburgo. Ele gentilmente ajudou a apresentar o meu livro no lançamento em Moscou e São Petersburgo. E simplesmente desfrutou imensamente. Acredito que um dos seus momentos mais inesquecíveis foi, por exemplo, quando teve uma experiência. Um homem chamado Kolov que conduziu. Ele esteve presente comigo quando visitei a região do Donbas em janeiro de 2024. Ele é um ponto de contato crucial para uma variedade de diferentes unidades de operações especiais russas, pois administra assistência humanitária destinada a estes soldados. Eles possuem estes grupos de voluntários em Moscovo e São Petersburgo, que, com base em chamadas telefônicas dos soldados que mencionam necessitamos disto, daquilo e de outra coisa, reúnem estes pacotes de assistência e o K faz a entrega deles na linha da frente. Quero dizer, ele desloca-se para a linha da frente e coloca a vida em risco por estas causas. E então o Kay perguntou ao Garland e a mim se queríamos ir lá. Eu estava ocupado naquela noite. Tinha uma reunião, mas o Garland estava livre, então ele foi. Nunca vi. Parecia uma criança. Ele veio e disse, estas são as melhores pessoas do mundo. O Garden adorou tudo na Rússia. Não houve nada. Primeira viagem. E eu, com base em que fundamentos, disse-me que não seria a última viagem dele. Sim. Sim. Bem, é da mesma maneira. Também já pensei nisso. Agora, Alex Lítio da Rússia. Ele está interessado em saber e no que diz respeito a presentes ou itens interessantes que possas ter trazido de volta desta viagem. Ele está interessado em saber, sim, eu trouxe algo. Trouxe uma garrafa de vodka. Está cuidadosamente guardada lá em cima. É da expedição do norte dos paraquedistas. Basicamente, é a expedição do Ártico. É a força do Ártico que foi estabelecer uma presença militar no Ártico. Convidaram-me para ir visitá-los. Não estou completamente certo se terei de saltar de paraquedas ou se encontrarão uma maneira alternativa de me levar até lá, mas Icebreaker, não estou totalmente seguro. Acho. Quem poderá saber? Contudo, sabe, posso aceitar, pois aparenta ser um convite que não se pode recusar. No entanto, ofereceram-me um conjunto de presentes para me atrair. E um dos presentes foi uma garrafa de vodka, engarrafada propositadamente com o rótulo deles, a Northern Expedition. Portanto, tenho isso. Recebi muitos livros, uma quantidade enorme de livros e tal, e depois. Estão todos em russo e vais lê-los todos? Sim, eu leio russo fluentemente. Portanto, sim, não, quero dizer, muitos estão em russo. Mas, felizmente, tem imagens, então posso ver as imagens. Tenho algo mesmo giro. O que é? Atlas. Atlas, sim. Da guerra, realmente. Então, você. Uau, há uma variedade de campanhas militares que estão representadas em mapas. E depois tens imagens. Vê, eu posso olhar para as imagens e depois posso articular as palavras. Posso afirmar com certeza, vamos prosseguir. Frente Central de Dero. E mantenho-me vigilante. Então eu sei que esse é o Marechal Rokukovsky, o comandante da Frente Central.
e vou trabalhar nisso. Mas é um volume muito interessante que me foi dado por um homem que costumava ser o... Sim, irei trazer isso. Um homem que anteriormente era o conselheiro de Schroeder quando ele ocupava o cargo de ministro da Defesa. O quê? Então, Uau. isto é um presente de um senador georgiano reformado chamado Fritos India. Ele ouviu que a minha filha Victoria se tinha casado. E é uma tradição na Geórgia que as novas noivas recebam uma cópia do clássico georgiano A Noite na Pele do Leopardo ou algo do gênero. Portanto, esta é uma caixa de apresentação. Por favor, abre-a. Vá em frente, abre-a. Aqui está, e tens o livro contigo mesmo. E é o renomado e ilustre autor Shota Rustavelli. Desta maneira, trata-se de uma cópia do livro intitulado Panther Skin, e o livro está disponível em Yahoo. Inglês, georgiano e russo. No entanto, é algo bastante tradicional. A Marina recebeu um quando? Quando nos casamos. E desta forma, isto é dedicado à Victoria. Então, isso foi bastante incrível. Eu acabei de receber uma quantidade considerável de coisas excelentes. Do Ministro da Defesa, mais uma vez, pega essa pequena placa. Tenho aqui os meus pequenos Chibaroskis. Sim, não sei se consegues ver isto. Sim, aí está. Agora conseguimos ver. Então, sabe, eles... Tive de adquirir uma segunda mala porque literalmente trouxe 50 quilogramas de livros e eu provavelmente possuo a biblioteca de livros mais extensa. Livros imagináveis. E ou vou ter de adquirir uma nova casa ou parar de ir à Rússia porque está a tornar-se excessivo. Muito bem, isso é ótimo. Muito obrigado. Agora vamos passar a outras perguntas. DW400 pergunta: se a Ucrânia se recusar a ceder, quanto tempo no próximo ano até que as suas forças armadas colapsem ou se rendam? Não vou por um. Não vou jogar esse jogo mais. Vou apenas afirmar que eles estão a ser derrotados. Sabe, até o Putin disse que esperamos que certas cidades caiam, talvez não tão rapidamente quanto gostaríamos que caíssem. Veja, os russos não vão sacrificar tropas de forma leviana. Numa das entrevistas, obtive informações bastante internas e detalhadas sobre o número de baixas russas. Provavelmente aproximadamente cerca de 190 mil baixas russas, perdas que são irrecuperáveis. São mortos e feridos que não podem ser recuperados. Por outro lado, os ucranianos sofreram cerca de 1,7 milhões de perdas irreparáveis neste momento. A proporção de baixas na linha da frente é incrivelmente favorável à Rússia. Não acredite em absolutamente nada do que ouve dos ucranianos. É tudo simplesmente propaganda. Mas o facto é que eles não podem continuar esta luta. Eles ficaram sem tropas. As melhores unidades estão cercadas em Pokrovsk e Kupian. Estão a ser cercadas noutros locais. Em Zaporizhia, os russos estão a fazer avanços significativos e não há linha defensiva. O dinheiro foi roubado por pessoas corruptas. As reservas que eles têm não foram equipadas. Não sei o que raios os ucranianos estão a fazer, mas tem algumas reservas territoriais que estão agora a ser lançadas na luta sem gaiolas para drones, sem picos, sem nada, sem treino. E eles simplesmente entram e eu, tive um jantar com o comandante da unidade de drones que apoia o dos Bento do Corpo de Exército em Lugansk, e ele forneceu-me um briefing extremamente detalhado sobre a forma como a guerra de drones é travada e a Ucrânia simplesmente não tem qualquer hipótese. Curiosamente, perguntei-lhe quem era melhor na guerra de drones, os russos ou os ucranianos. Ele disse que os ucranianos são um pouco melhores do que nós. Ele mencionou, no entanto, que eles não conseguem manter isso por muito tempo. E nós, eles afirmam que a Ucrânia possui algumas táticas realmente eficazes e são extremamente inteligentes, mas os russos adotam uma abordagem mais sistemática em comparação com eles.
E algo claro é que o trabalho mais perigoso na Ucrânia hoje é ser operador de drones. Os drones possuem um método extremamente sofisticado de localizar estes operadores de drones ucranianos e eliminá-los. E os russos dispõem de uma quantidade significativa de mísseis Iskander. Antigamente o Iskander era guardado, sabe? Não era usado por um ou dois russos, agora basta lançá-lo. Bam, bam. Estão a usar os mísseis para destruir tudo. Muito bem, obrigado. Mary Green 0009 diz que é Wagner. Wagner. Esse nome não está a ser restabelecido? Estão a voltar por algum motivo? Não. Quero dizer, a Wagner é uma companhia militar privada. Acredito que ainda tem uma presença na Bielorrússia, o que lhes permitiu isso. Mas a Wagner não tem permissão para operar em solo russo. É contra a lei. As unidades da Wagner que não participaram no motim tiveram a oportunidade de assinar contratos. Creio que foi a 4ª Companhia de Assalto, ou possivelmente a Unidade de Assalto Ford. Cerca de 3 a 4 mil homens acabaram por assinar um contrato com as Forças Especiais Akhmat. Outras unidades Wagner mantiveram a sua integridade e estão a trabalhar com o 2º Corpo de Exército e estão lá. E acho que os líderes inteligentes entendem que o Wagner tem um certo espírito de corpo. Por isso querem mantê-los a lutar juntos. E estes homens ainda vão usar os emblemas do Wagner e hastear a bandeira do Wagner, mas todos eles. Soldados contratados pelo Ministério da Defesa russo agora integram o exército russo. Excelente. Então, anteriormente, estavas a mencionar algumas revelações que um fugitivo solitário desejava destacar. De onde provêm essas diversas revelações? Mas também queria perguntar-lhe sobre, nesse contexto, algo que Glenn Greenwald estava a mencionar, onde a NSA e a Bloomberg aparentemente decidiram divulgar o trabalho que Witkoff está a fazer, as chamadas telefônicas entre ele e os seus homólogos russos. Presumo que esteja ciente disso, e não parece que o chamado Deep State ainda está presente. Trump também não fez nada a respeito disso. Ele não conseguiu. Só quero corrigir algo. Wagner opera em África. Não, Wagner não opera em África. Wagner não existe. As operações da Wagner foram assumidas pelo Ministério da Defesa e integradas em algo chamado Africa Corp. Exatamente. Existem 2 fugas de informação que devemos discutir. Uma é o plano de paz de 28 pontos, certo? A especulação é que isso foi vazado por Keith Kellogg ou alguém próximo a Keith Kellogg, sabe? Ele foi despedido ou dispensado das suas funções e este foi o seu gesto de despedida para tentar perturbar as negociações ao vazar um documento. Isso não era um documento oficial que os russos tivessem aceitado. Foi apenas divulgado para criar um escândalo. E isso é traição. É mesmo traição. E depois, a segunda coisa são as transcrições vazadas do Blue. A Bloomberg tem o Wall Street Journal. Não creio que a NSA tenha estado envolvida nisso de forma alguma, pois seria inconstitucional. Haverá indivíduos que irão ser condenados à prisão perpétua por este tipo de atividades. No entanto, o que pode ocorrer é que agências de inteligência de outros países, como os BOTs, são extremamente competentes na recolha deste tipo de informações celulares. E acho que o boato apanhou isso. E depois, numa campanha coordenada, foi novamente divulgado para minar a confiança no processo de negociação. Mas a NSA não esteve envolvida nisto de todo. Bem, ele disse a NSA. Ele disse a NSA porque, segundo ele, a NSA conspirou com o Washington Post na primeira administração Trump para perseguir o general Flynn de forma semelhante apenas por guerra política. Então, é por isso que ele disse isso novamente. Então, muito bem, obrigado. Vamos ver. Somerville, John diz. Vamos apenas esclarecer esta questão, porque estou plenamente ciente do que ele está a referir. No entanto, o facto é que Mike Flynn estava a comunicar-se com um embaixador russo. Ele estava a utilizar um telemóvel enquanto estava a desfrutar das suas férias nas Caraíbas, e a comunidade de inteligência dos Estados Unidos da América estava a monitorizar os números de telefone associados à Rússia. Assim, o que ocorre é que eles obtiveram esta transcrição e Flynn deveria estar devidamente mascarado. A identidade do americano deveria estar protegida, e há certas pessoas que podem solicitar a revelação dessa identidade,
o que é constitucional se precisar conhecer o contexto disso. E assim, Flynn foi desmascarado porque as pessoas querem saber com quem ele está a falar. Divulgar isto para o Washington Post é problemático. É um problema. Alguém, mas isso não veio da NSA, veio do Conselho de Segurança Nacional e coisas do gênero. Portanto, acho que temos de ser cuidadosos aqui. Mas aqui não temos a revelação de identidade. Temos, sabe, literalmente toda a situação a ser exposta. Não é a NSA. Isto está a ser feito por um serviço de inteligência estrangeiro. Está bem, excelente, muito obrigado. Somerville, o John perguntou: será possível que a Rússia pudesse utilizar armas nucleares? Bombardear a reserva estratégica de petróleo do ZEUA e cortar o fornecimento de petróleo americano se forem pressionados demais? Não, definitivamente não é uma possibilidade. Por qual motivo fariam algo assim? Porque sim. Quer dizer, está tudo acabado nesse ponto, John. Não importa o que se bombardeie. Quero dizer, pode-se bombardear, sabe, qualquer coisa e está acabado. Quando se usa uma arma nuclear, tudo termina. Não existe guerra nuclear limitada e a Rússia não participa desse jogo. Pode ser uma estupidez que nós, no Ocidente, pensemos em atacar a infraestrutura energética deles, achando que os russos ignorariam o facto de terem o maior e mais eficiente arsenal nuclear do mundo e que não retaliariam só porque atingimos o petróleo deles. Não, ao usar uma arma nuclear, tudo termina. Não, na semana anterior tivemos a presença da doutora Ivana Hughes, da renomada Universidade de Colômbia. Ela é também, creio eu, a presidente de um grupo pacifista antinuclear. E ela parecia literalmente como tu e o Ted Postal, que não há situação em que um teste demonstre algo diferente de destruição total. Então, muito bem, última questão de Chicks, de Casey Whalen. Jeff Rantz contou-me que Russell, Texas Bentley, foi apanhado na Ucrânia e morto por uma tripulação de tanque russo que depois foi julgada pelo governo. Sabe algo sobre isso? Russell Texas Bentley tinha desenvolvido uma reputação por ser considerado excessivamente idoso. Ele participou nos combates no início do conflito, mas quando a guerra se intensificou após o ano de 2022, ele envolveu-se em operações de informação e tentou estabelecer-se como um guerreiro da informação autoproclamado, divulgando informações que não estavam devidamente aprovadas pelo comando superior. Disseram-lhe para parar. Pelo que entendo, perdeu a sua posição e começou a recolher dados unilateralmente, e os russos disseram-lhe para não fazer isso, pois estavam a ver isso como espionagem. Ele tinha ligações e tornou a vida difícil para certas unidades militares, e foi apanhado onde não devia estar. E acho que os soldados aplicaram justiça de campo e assassinaram-no, e esses soldados estão a ser investigados. E não sei qual será o resultado disso. Mas acho que há alguma verdade no facto de ele ter sido detido por soldados russos e não ter sobrevivido a essa detenção.